Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver a continuação da crônica, né? Eu trouxe para vocês a crônica O Homem Nu, do Fernando Sabino. Então, eu vou passar ela aqui para vocês e a gente vai lendo e comentando aqui, tá ok? Vou tirar a minha imagem, como sempre, depois ao final eu volto. Então, vamos lá. O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: Escuta, minha filha. Hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe o dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como se estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria. Sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o porteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era refugiado. Não era o homem da televisão. Refugiado no lance da escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta. E assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão, foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não, fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento um mais autêntico e desvairado regime de terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador, antes de mais nada. Emergência. Parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta, gritava desta vez, esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que a outra porta se abria atrás de si.
Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha estarrecida tirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado. Olha, que horror. Não, não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu a porta, finalmente, para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma, lá foram, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão. Essa é uma das crônicas famosas e gostosas de ler. Fernando Sabino, ele tem um senso de humor muito, muito apurado. E é uma crônica fictícia, né? Essa situação não aconteceu para ele escrever. É uma situação que poderia ter acontecido? Poderia. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a crônica, não vamos esquecer que a crônica é uma ficção, né? E dentro da ficção cabe tudo que você quiser colocar lá, né? Com sentido e lógica ainda. E nesse caso aí, o Fernando Sabino conseguiu escrever uma crônica e um conto. Porque ele tem todas as características de um conto também. Tem a personagem, tem as personagens, né? Tem o conflito, inclusive tem 2 conflitos neste conto. E nesta crônica, né? Porque ela tem a leveza, né, da crônica mesmo, né, humorística, e tem a graça, né, e o encanto do conto. Então ele conseguiu fazer um texto híbrido, né? E é uma das crônicas assim que eu sempre levo para os meus alunos e todos gostam, todo ano eles gostam dessa crônica. Então, você poderia imitar esta crônica? Poderia, mas não é necessário imitar essa não. A crônica que eu pediria para vocês imitar é aquela do Hora de Dormir, que é também do Fernando Sabino. Então, escolhi 2 crônicas dele porque eu acho ele um dos melhores cronistas brasileiros que tem por aí. Não vamos esquecer que a crônica, né, ela tem essa característica leve, a linguagem é, né, simples, coloquial, praticamente coloquial, e, vamos dizer, é uma crônica que trabalha, né, que a subjetividade do autor, né, está exposta nessa crônica. Então, não esquecermos que a crônica também ela tem caráter jornalístico, né? Então, ao contrário da crônica, né, que nós lemos no texto do livro, na página 56, então, essa crônica da página 56 é uma crônica esportiva, né? Uma das características da crônica jornalística, né? Só que aquela crônica lá da página 56, que tem o nome Maracanã, né? Essa crônica, ela tem características, né, diferentes da crônica humorística, né, até porque ela é mais argumentativa, né, ali se defende uma ideia, né, e na crônica humorística, que nem essa do Fernando Sabino, já não tem esse caráter, né, de defesa de uma opinião, né, simplesmente para se divertir e para criar humor, né. Então, é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa crônica e na próxima aula a gente vai ver mais
a gente vai ver, né, as notícias que vocês, as notícias não, a crônica, né, a imitação da crônica que vocês deverão fazer, que é a imitação do hora de dormir. Então, essa aula é uma aula depois daquela hora de dormir, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.